Está na hora de cuidar ainda mais da sua saúde. Peça agora o óleo de avestruz. Belos e belas brasileiros, aqui Dr. Rei e hoje eu apresento a vocês um óleo natural de avestruz. É chamado Amazon Strutio e é rico em ômega 3, 6, 7 e 9. E por que avestruz, meu Deus? Porque tem 3 vezes mais ômega do que salmão, do que os peixes. É um alimento, você coloca na sua saladinha, arroz, feijão ou como creme. Você pode colocar no rosto, para as manchas, no corpo, ou você pode colocar no cabelo, deixar o cabelo lisinho, bonito. Então, gente, chegou a hora de se cuidar. Sabe por quê? Chegou a hora do Brasil. Óleo de avestruz Amazon Strutio, recomendado pelo Dr. Ray. Peça já o seu. Alimento natural produzido na Amazônia. Peça agora o seu. Chegou a hora dessa grande nação. O país que ama, porque o Brasil é o coração do mundo. Então, mas a gente não pode liderar nada, a gente não pode liderar o mundo se a gente não cuida da nossa saúde. Então, Deus deu esse incrível animal pra gente, cujo óleo, na verdade, é quase um milagre. Eu falo como cirurgião. O cirurgião trabalha na Harvard. Então, gente, vamos cuidar da nossa saúde. Nosso programa de hoje foge um pouquinho do mundo político, se bem que tudo é política, né? Nós vamos acabar falando aqui de uma política que não está dando certo no Brasil. A política de apoiamento. A gente fala muito da política partidária, mas você vê algumas ações no Brasil que poderiam estar dando certo, né? Muito certo, e acabam mergulhando num fracasso quase que total, por culpa única e exclusivamente por falta de administração, por falta de visão. Principalmente divisão. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, já que estamos às vésperas de um torneio internacional de seleções aqui em Brasília no mês de dezembro, caiu a ficha que a gente deveria falar um pouquinho sobre futebol feminino. Por que é que não dá certo no Brasil? Dá certo em todas as outras nações, tem o apoio de todo mundo. O Distrito Federal tem uma lei específica que obriga os times de futebol a ter um futebol feminino também. E deveria fazer a preliminar dos jogos do campeonato profissional. Isso não acontece, é uma lei aprovada, existe pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, sancionada pelo governador da época. Por que que o Brasil dá tanta importância a algumas coisas e para outras não? Por que que o futebol masculino é tão supervalorizado? Virou moeda de troca no mundo inteiro, talvez seja por isso, mas o feminino poderia ser a mesma coisa. E para a gente falar de futebol feminino, não podia estar aqui sem uma jogadora do futebol feminino. Eu começo aqui com a Daniele Mendes, jogadora do nosso Verdão do Gama. Seja bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada, Celso, pela oportunidade. Tudo bem, seja bem-vinda, viu, querido? Revejo aqui um jogador de expressão, que hoje é técnico deste time feminino do Gama, o Célio Lino. Seja bem-vindo, Célio. Obrigado por ter vindo, viu, querido? Obrigado, Celso. Satisfação estar participando do programa aqui hoje, né? E a gente poder debater um pouquinho sobre o futebol feminino do Distrito Federal, até mesmo do Brasil, né? Até mundial. E para falar de esporte aqui, eu tinha que trazer alguém que manja de esporte, né? Que vive o esporte. E eu convidei o nosso amigo Alain Guilar, jornalista esportivo, mais uma vez, para estar conosco. Obrigado por ter vindo, Alain. Eu que agradeço, Celso, mais uma vez. Já estou me sentindo em casa aqui, né? Porque... Não, mas é importante. Eu falei para você que eu sou um explorador nato. Né? Não, mas aqui pisou uma vez, viu, Célio? Né? Vira freguês, viu, Dani? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Vamos pegar um pouquinho do futebol feminino aqui. Como é que você começou nessa história aqui, Célio? Depois de uma carreira brilhante, que te conduziu até mesmo ao exterior, né? Você jogou até na China, como diz o outro. É verdade. Graças a Deus, através do futebol feminino, né? Conheci muitos lugares do Brasil, fui jogar até no futebol chinês. E acabou que, quando eu encerrei minha carreira e voltei para Brasília, acabou de coincidir de eu trabalhar com futebol feminino, né? E graças a Deus vem sendo, apesar de todas as dificuldades que existem... Mas como é que você chegou nesse time? Conta, você me contou lá fora, eu acho que o telespectador deveria saber para ver como é que é difícil a organizar o futebol feminino no Brasil.
É verdade. Eu tinha recebido, na época, o convite da equipe feminina do Santa Maria, né? Onde já existia um trabalho lá. E eles me perguntaram se eu teria coragem de aceitar o desafio, né? Acabei que eu fui conhecer as meninas, vi que eram meninas qualificadas, de potencial, que precisavam serem lapidadas, né? E a gente sabe que o trabalho, principalmente de base, de fundamento na modalidade no futebol feminino, é difícil. E nisso acabou que aí nós fizemos no decorrer de 3, 4 meses na sequência, nós já colocamos o time na competição e chegamos até uma quartas de finais, onde nós saímos para o Crespon, que era o adversário. E logo na sequência, o Gama veio com um convite para que pudesse levar as meninas para a equipe da Sociedade Esportiva do Gama e fosse montado a equipe feminina, né? E graças a Deus... Rapaz, você falou que enfrentou o Crespon, é um dos mais tradicionais do futebol feminino de Brasília, né? Ele abraçou essa causa, eu acho que foi um dos primeiros, inclusive, a fazer isso. O Silvio Carvalho, lá, meu amigo Carvalho, né, é um apaixonado pelo esporte, né? E se dedica realmente, o clube se dedica a isso. É verdade, ele tem um trabalho lindo lá, né? A gente tem um grande respeito pelo Carvalho, esse trabalho feito no futebol feminino, que ele já vem colhendo os frutos, porque ele já vinha fazendo isso há muito tempo lá atrás, né? E ele vem colhendo os frutos e hoje a gente também vem implantando o futebol feminino. Graças a Deus hoje o Gama tem uma equipe principal e na sequência já tem uma equipe sub-15, que a gente já vem fazendo esse trabalho já pensando futuramente. Já tem uma né? base, hein? É Isso verdade. É importante, que você não vê, né? Quem foi que me falou, por exemplo, que tinha uma menina que é de Brasília, que foi jogar lá fora e que disse que tinha sub-4, sub-5. Foi você, né, Sérgio? Foi a Fabi, que nós mandamos ano passado lá para a França, né? E ela ficou deslumbrada com o futebol europeu, e tanto que o futebol francês é um do futebol feminino que mais se evoluiu nos últimos anos, né? Puxa vida, hein? E você começou que jeito, Dani? A gente, no futebol feminino, a gente sempre começa na rua, brincando, né, com os meninos e tudo. Aí o pessoal vai falando, pô, você leva jeito e tal, aí você vai pra escola, aí depois da escola você já vai pra universidade, pra faculdade, aí depois você vai pros clubes, né? Geralmente hoje tá bem mais estruturado do que antes, né? Por mais que falte incentivos, falte... Você jogou no Santa Maria? Você chegou a pegar o Santa Maria, que o Sérgio pegou, não, né? Não. Você já chegou com o Gama, então, né? Isso, com Gama. E o Gama hoje, pelo fato de ser um clube super conhecido no Brasil inteiro, né, como um clube de futebol, eu acho que facilita um pouquinho para o lado de vocês, não facilita, não? Não, com certeza. Hoje, para mim, é uma honra de verdade jogar, representar essa camisa. A gente está colhendo os frutos desse trabalho, fazer parte desse momento de honrar essa camisa, de ter torcedor cobrando a gente pelos resultados e tudo, é fantástico. Então, é isso aí. O trabalho tem que continuar. O Gama é um clube reconhecido não só aqui em Brasília, mas também fora de Brasília, né? No Brasil a telespectadora lá do Guarujá está nos assistindo, e a Maria Júlia, né? Deixou uma pergunta. Hoje a jogadora de futebol feminino, ela consegue se sustentar? Né? Ela quer saber se tem salário, essa que é a verdade, né? Entendi. Olha, falando a verdade, a maioria das equipes não tem. Não tem. O que acontece? As grandes equipes têm um aporte financeiro que permite dar condição de jogo para os principais campeonatos, mas salário mesmo, a gente não tem uma regulamentação, carteira assinada, nada disso. Nada. Olha, por que isso acontece, hein? A falta de planejamento dos dirigentes, né? Eu creio que os dirigentes eles fazem uma vista grossa para o futebol feminino. Aqui em Brasília, por exemplo, a nossa federação ela não trata o futebol feminino como profissional, trata como amador. Como é que você vai ter jogadoras contratadas, com carteira assinada, se o futebol é amador? Então, primeiro tem que partir das federações. As federações têm que tratar como futebol profissional. Futebol feminino profissional. Aí, a partir daí, que vai começar a ter essa profissionalização dentro dos clubes. E isso a gente está falando da base. E se não há base, você não tem uma grande seleção. E nós mostramos que nós temos jogadoras de muita qualidade. Tanto é que nós temos inúmeras delas, né? A Marta é exponencial máximo, né? Mas nós vemos aí, eu estava vendo um vídeo, por exemplo, a Formiga, né? Que é uma eterna jogadora, a mulher está com quase 50, como eu falando, e continua correndo como ninguém, jogando bola como ninguém, né? Bota aquele jogo da seleção aí, o primeiro qual que é mesmo? Foi que o Brasil se sagrou campeão do torneio de futebol feminino aqui, final de 2013, foi esse que teve aqui em Brasília, né?
Bote aí pra mim. Andréia bateu, e é no gol do Brasil. É da Formiga! É da Formiga! Que bola, Marta, faz! É do Brasil! Marta, indefensável! Em Formiga. Vamos jogar bola. Isso daí, olha, que passe agora, olha a finta. Defendeu, largou no gol. Gol da Arlene para o Brasil! O torcedor está entendendo isso. Formiga, dá-lhe Formiga. Bom cruzamento. Cristina. É do Brasil! É dela! Cris! Lá vai o Brasil. Mais um. Defendeu o Cristiano. E ainda, Debinha. Que bola, rolada com açúcar. Vai bater. Pintou, bateu agora. É do Brasil! Ela, Debinha, teve para fazer a primeira vez, não fez. A goleira praticou uma grande defesa, Cristiane. Depois assistência. Olha lá, na sobra, no tiro. E Darlene, ela fez o gol brasileiro, 5º do Brasil. Falei bastante da Formiga, apareceu bem aí, né? Vamos corrigir, né? Eu falei, ela deve estar com uns quase 50, ela está com 30 e alguns, né? Beirando já, querendo chegar nos 40. É verdade. Mas jogando um bolão, né? A Formiga apareceu é uma demais, hoje né? ainda, Você citou a Debinha, né? Que marcou esse gol último agora, né? Até voltando àquilo que a gente estava falando, você fez a pergunta para a Dani aí, Celso, em relação a se sustentar do futebol feminino hoje no país. Eu cobri esse torneio ano passado e eu fiz essa pergunta para a Debinha justamente sobre isso. Após o título, no final, eu perguntei para ela o que ela achava do nosso futebol feminino aqui no Brasil, como era disputado, se dava para se sustentar do futebol. Ela falou que infelizmente não dava para criar uma identidade aqui no Brasil, porque eu tenho que ir para fora ganhar dinheiro. Não tem jeito, não tem condições aqui. Marcelo, você não tem notícia de um time que sobreviva, não? Que dê realmente uma atenção importante ao futebol feminino no Brasil, não? Olha, assim que eu tenha em mente, não, Celso. Algumas exceções ali, os times de São Paulo, né? São José, Ferroviário, Centro Olímpico, que as prefeituras ajudam, né? São as prefeituras chegando junto, as prefeituras que dão suporte, aí facilitam isso. Mas agora, aí, assim, eu não sei a situação do Kiderman, né? Porque lá é uma família, não sei se é de holandeses ou alemãs que consegue... mas aí eles são muito unidos. E as empresas da cidade lá, que é Caçador, se eu não me engano, Catarina. o nome da cidade, Caçador em Santa Catarina, as empresas lá investem. É verdade. Aí, assim, mas no grande geral, eu não tenho notícias assim, entendeu? Como é que o Gama consegue sobreviver? Você tem salário? Desculpa eu entrar nessa intimidade. Mas você, como jogadora do time feminino do Gama, há uma ajuda de custo, pelo menos, ou não? No caso, há uma ajuda de custo, porque a gente tem os patrocinadores, né? O Blogama, o pessoal do Blogama dá uma força pra gente. Hoje a gente tem a Brasnica também, que fornece as frutas pra gente. O pessoal da La Priori também, que fornece a água. O pessoal da Fisiogama, que cuida de toda a parte de recuperação, né, nossa, em relação à fisioterapia. Então, a gente, na verdade, tem apoios, tem suportes. Agora, salário mesmo, de viver do futebol, infelizmente, não daria, ainda não. Com certeza, não. né? Com certeza. E é bom lembrar esses grupos que vão apoiando, que, poxa vida, do nada surge pessoas para apoiar, tem que lembrar esses nomes, viu, Sérgio? Não, e uma coisa que eu falo, Celso, essas meninas são guerreiras. Nós temos muitos exemplos lá, igual a Luciana. A Luciana é mãe, trabalha, faz faculdade, não falta treino, entendeu? E existe muitas meninas dessa forma no futebol feminino. E é uma camisa 10 e os machos reclamando que jogam 2 vezes na semana, não fazem mais nada na vida, não é mesmo? É verdade, igual a própria Dani também, trabalha, arruma tempo para treinar, faz faculdade. Mulher, então, assim, a gente para ver, as meninas são guerreiras mesmo,
eu me sinto honrado de ver elas jogando, independente de ser Gama, outras equipes, mas elas jogam por amor mesmo, por amor. Em Brasília, como é que é o nosso campeonato aqui? Tem um campeonato. Isso. Quantos times disputam esse campeonato? Esse ano foram 5 equipes, né? Somente 5. 5 equipes. Eu me lembro quando começou, era muito mais. Né? Virou até com uma certa 16, febre não foi naquele isso? momento. A gente achava que ia explodir, né? Assim, poxa, agora vai pegar para valer mesmo. Eu ainda brincava naquele tempo de dizer, vai pegar mais do que o futebol masculino, porque essa meninada, quando entra, faz a diferença. E aí, era o quê? Eu acho que foram... Você tem noção de quantos times entraram? Teve equipes aí, teve períodos que já teve 16 equipes, né? E caiu para 5, quer dizer, um terço da... Assim, o futebol masculino em Brasília já é deficitário, né? O masculino. Então, o feminino você tira uma base por aí, porque sem o apoio, muitas equipes têm dificuldade para pagar uma taxa de arbitragem, o transporte, poder dar um suporte para o atleta, uma fruta no jogo, uma água, muitas equipes não têm condição e muitas acabam desistindo para não poder dar vexame na competição, dar WO, essas coisas que acabam se tornando a competição ainda mais complicada, né? Se a situação já é triste, fica triste e meia, né? No campeonato desse ano de 2003 mesmo, teve equipe que não foi para jogo, levou o WO por conta de não conseguir levar as meninas para o estádio, pro local do jogo. Enfim, então essa falta de condição é o que faz cada ano diminuir a quantidade de times interessados em participar e que realmente matam esse leão não, como uma você savana, fala, a gente matam uma mata no savana feminino. por dia, não só um leão no feminino, né? É porque é humanamente impossível. Como é que você tem um time disputando, por exemplo, chega no dia do jogo, na véspera do jogo, você não ter um ônibus para levar e trazer as meninas de volta, né? No mínimo isso, Não vamos nos enganar pensando que isso é só em Brasília. Isso aí, exceto Brasil São Paulo, inteiro, né? alguns lugares do Sul, Sudeste, alguns, pouquíssimos. O restante do país não tem estrutura alguma para o futebol feminino. Não, isso não é aquele campeonato privilégio de Brasília. que mostram na televisão na parte da tarde. Aquele é o campeonato brasileiro feminino. É brasileiro mesmo. brasileiro. Acho que é a Fox que mostra Fox isso. mostra, canal Fox. Eu, de vez em sempre, eu dou uma cruzada e eu gosto de ver. Né? Chego de tarde em casa, fico caçando coisa para ver e aí eu vou logo para os canais de esporte. Nós temos uma brasiliense, uma jogadora da terra lá, né? No Kinderman, de Santa Catarina, esse time que nós falamos há pouco, a Daniela Helena, ela foi artilheira do Candangão esse ano e foi transferida para lá. Ela foi campeã e artilheira aqui em Brasília e foi transferida para lá. Agora é artilheira do time lá e já está na final. Já está na final. Quer dizer, então, pelo menos olheiro tem, né? Tem, não, as pessoas olham. Tem que jogar bem, porque o olheiro ela foi descoberta em jogos universitários para ir para o Kinderman. Não foi nem pelo time do Crespon. Foram aqueles últimos jogos universitários que tiveram aqui em Brasília. A Copa do Brasil Foi a Copa do Brasil universitária. O pessoal do Kinderman estava olhando ela lá. Não foi nem no Crespon. Quer dizer que nós temos um campeonato brasileiro, consequentemente, tem campeonatos mais, em termos, vamos dizer, América e tudo mais. Tem um campeonato americano, um campeonato... Igual nós temos aqui, que o pessoal está brigando para ser os primeiros no campeonato para poder disputar... A Libertadores? A Libertadores? Nós temos a Libertadores feminina agora. Tem o Mundial também, né? Tem o Mundial feminino. Né? Quem é, Edson? Libertadores. Isso mesmo. Né? Eu não entendo, não manjo muito disso não. Eu só gosto de ver, e geralmente eu torço pro time mais fraco, aquele que está perdendo. Né? Eu amo ver, por exemplo, o Flamengo disputando lá com o Campo Grande enxotando o Flamengo. Estou lembrando um dos jogos que pode acontecer, né? Então, agora, no caso de Brasília, o Gama está chegando aonde? Em termos de aparecer. Bom, a gente, no último campeonato, a gente está uma equipe em ascensão ainda. A gente está entre as 3 equipes ali, melhores equipes de Brasília, né? A gente precisa de mais incentivos, a gente precisa de um trabalho melhor para ter jogador, dar condições para jogadores, de chamar mais jogadores também, contratar, né? Para que a gente almeje o título, né? Sempre o objetivo é esse, né? O título para a gente poder ir para a Copa do Brasil, representar a Brasília e crescer sucessivamente. Mas... Se você se sagra campeã aqui em Brasília, você iria para esse campeonato que a Fox mostra lá? Sim, a campeã... Não, na verdade vai para a Copa do Brasil. Né? Porque o brasileiro esse ano foi feito de uma forma diferente do ano passado, né?
que esse ano eles preferiram colocar equipes de camisa, de tradição. Inclusive, Pô, mas que é mais tradição do que o Gama? Não, e vamos ser bem sinceros também, assim, eles convidam a equipe que realmente tem o poder para entrar no campeonato e permanecer, Como é que vai convidar um time arriscando o fato dele não poder ir lá jogar na semana que vem? E o engraçado, Celso, é que assim, por exemplo, eu acompanho o futebol feminino em Brasília, eu vejo a luta que o Célio tem, que a Dani tem, as outras meninas têm, não só no Gama, mas os times em geral em Brasília. E aí o que acontece? Quando você está nesse campeonato local, todo mundo aqui se vira. Os dirigentes não estão nem aí. Quando vai lá para fora, aí aparecem 1000 dirigentes querendo. Agora, nós estamos devendo em termos futebolísticos, no geral. Por exemplo, o Carlos Eduardo do Rio de Janeiro acabou de deixar uma pergunta também. Eu acho que o Célio pode responder bem isso, até porque você jogou no Gama, nos bons tempos do Gama, né? Por que Brasília hoje está capenga, nós não estamos, como diz o outro, estamos lá na Série D, Série C. Nem essa, né? Por que isso? Que é difícil Rapaz, nós já disputamos lá em cima, amigo, nós já fizemos bonito. Teve um jogo, uma lema que foi contra o Corinthians e tal, dizem que garfaram a gente lá e tal. A gente só não chegou, né? É verdade. Vem numa queda muito grande o futebol feminino, o futebol masculino no Distrito Federal, né? É complicado falar, às vezes, má administração de clubes, né, que ali se encontram. Trabalho de base, hoje pouquíssimo se existe no futebol masculino do Distrito Federal também. Antigamente se tinha, igual na época quando eu comecei no Gama, tinha o Romualdo, tinha o Eliomar, que foi jogar... o Rochinha era de outra equipe que chegou depois, né? E antes existia isso, esse trabalho de base nos clubes. O Brasília tinha uma base forte, o Gama tinha uma base forte, o Ceilândia tinha uma base forte. E hoje em dia já não existe tanto isso, né? Que isso vai refletir lá em cima. Se você tem um trabalho bom, logo, consequentemente, vai ter... E acaba refletindo até muito mais ainda no time feminino, né? É verdade. Que já não merece a atenção do Brasil inteiro. Não tem o respeito que deveria ter, e aí quando o time fracassa no principal, estou botando como principal, porque é onde ele mais aparece, que é no futebol masculino, aí é que o feminino acaba sucumbindo mesmo. Infelizmente acaba interferindo também na equipe, né? Porque como é o Gama, né? Não, o que a gente não define gênero nem nada, né? Nós vimos aqueles primeiros gols que nós mostramos no primeiro jogo. Vamos ver mais um pouquinho de jogo da seleção brasileira. Brasil campeão da Copa América, né? Ficou... Ali não foi nem gol, né? Ficou no 0-0, né, amigo? Né? Um vídeo só mostrando a comemoração. Aí você vai ver como é que o estádio tinha assim quase 2 pessoas. Mostra lá, por favor. Hoje é hoje. Vamos, Brasil! Fazer uma campanha brilhante como nós fizemos aqui. A gente acabou empatando, não era o que a gente queria,
Mas acontece, a gente tinha vantagem, fizemos nossa parte aí nas primeiras fases e valeu o campeonato, é isso que importa. Valeu muito a pena, acho que pela competição que nós fizemos a gente merecia ganhar. Hoje foi um jogo muito difícil, a Colômbia é um time muito forte, muito aguerrido. Tivemos algumas chances, né, algumas chances de gol, não concluímos, mas saímos com o título e isso é muito importante. Muito feliz. Rapaz, tem gente que gosta de ver aquele monte de barbado, né? Muito mais bonito, né? Fala a verdade. E ó, agora a gente falou, por exemplo, que no Brasil não se tem uma atenção, mas esse jogo foi no Equador, pelo que vocês me disseram, né? Também não tinha ninguém no estádio, né? E era uma final. Uma final. E você dizia, Célio, quer dizer, o time ao ganhar aí foi convocado para... deu a vaga para a Copa do Mundo de 2015 em Toronto, no Canadá, né? Que é o ano que vem, então. Ano que vem que nós já estamos classificados. Porque aí, Celso, aí você vai ver mais público nos estádios. Porque no Canadá, Estados Unidos, mas aquela lá, região amigo, ali... o negócio é mais embaixo. Nos Estados Unidos, você viu a seleção americana? Meu Deus do céu, olha... Eles estão, aliás, estão mostrando para o mundo que o futebol lá vai pegar para valer mesmo, né? Estão enchendo, lotando estádios, amigo. Que é, Edson? É, né? Então, Olimpíadas em Brasil 2016 também, né? Também estamos classificados para isso. Né? Inclusive vai ter jogo em Brasília também, né? Vai No nosso Rio, aqui mas estádio. vai ter jogo em Brasília, Quer dizer, a Olimpíada, então, abraça o futebol feminino também? Também abraça. Isso é importante demais, né, amigo? Onde é que você quer chegar com esse futebol, Dani? Olha, sempre quando eu vejo esses vídeos assim me emociona, porque é um sonho que está dentro da gente e mesmo que se a gente não chegue a uma seleção, o importante para a gente acho que seria ter menos preconceito, mais apoio, porque é isso que a gente merece. Porque quando a gente você fala preconceito, que preconceito é esse? O preconceito, por vezes, da sociedade, de achar que a gente não tem a mesma qualidade que o masculino, e isso impede que patrocinadores cheguem. E muitas vezes as pessoas não têm nem preconceito, às vezes elas nem conhecem o futebol feminino. Nem sabem nem sabem da qualidade das meninas, nem conhecem as jogadoras. Então, precisa ter um aporte maior da grande mídia, entendeu? Eles divulgarem nossos jogos, da seleção. A gente tem atletas fantásticas. Né, tanto no futebol de campo quanto no futsal, o que vem ocorrendo também no futsal agora também é inadmissível. Nós somos uma hegemonia no futebol de campo feminino e também no futsal. E no futsal está acontecendo o seguinte, muito provavelmente as meninas não vão para o Mundial que vai ser realizado na Costa Rica em dezembro, porque a CBFS alegou inviabilidade financeira. Quer dizer... Realizaram o Grand Prix aqui em Brasília, lotaram o estádio inteiro com uma renda que foi com certeza altíssima, né? E eles alegaram inviabilidade financeira por conta da má gestão dos anos anteriores, né? E que ainda provavelmente vai persistir. Está ocorrendo isso. Vamos desfalcar então? Meu Deus, aí eles são obrigados a convocar um clube que não teria sido classificado para ocupar o lugar? Da América do Sul. Porque inclusive até as próprias atletas estão correndo atrás de patrocínio, indo nas páginas sociais, correndo atrás de patrocínio para tentar ainda disputar a competição. Isso me lembra os velhos tempos do nosso programa, que o Célio acompanhou, do Brasil Urgente. Verdade. Que quando qualquer pessoa que ia, por exemplo, representar Brasília fora daqui, né, seja na natação, no salto ornamental, seja na corrida e tudo mais, nós tínhamos que pedir encarecidamente ajuda da população, amigo. Nós fazíamos isso direto no nosso programa, né? E para poder ver se levantava fundos para poder mandar o pessoal para ir competir lá fora. Isso é uma vergonha, a nação brasileira. Falam tanto de amor à camisa, tivemos uma eleição aí, você viu todo mundo erguendo, porque é por amor ao Brasil. Que amor ao Brasil? Você tem uma seleção classificada, de futsal feminino? Isso, futsal. Para ir disputar um campeonato mundial e você não vai pagar para essas meninas ir para lá? Rapaz, com o dinheiro que vocês deram para um dos jogadores
perna de pau que foram jogar agora ontem lá na Turquia. né? Porque jogar com aquele time, qualquer um joga bola, certo? O mais fraquinho, que ficou no banco lá, ó, o que ele ganhou para estar lá, você pagaria para o time inteiro de futsal ir lá disputar a campanha lá, o campeonato. Rapaz, isso é uma vergonha, sabe? Falta o verde e amarelo no coração, sabe? Aqui, ó. Tá vermelho demais, de vergonha, realmente. O futsal masculino, os jogadores fizeram uma vaquinha agora esses dias para poder disputar a competição. Os próprios jogadores deram 10 mil reais para poder bancar os custos da viagem deles. Do masculino? O masculino. Imagina o feminino, que já não, as pessoas não têm a visão pro feminino. Aí nós estamos nessa campanha, Tá né? faltando brasilidade, sabe? Tá faltando. Aí nós estamos nessa campanha, né? Para conseguir arrecadar o dinheiro para poder mandar as meninas para viagem, né? Estamos aí nas redes sociais. Vamos marcar um dia para trazê-las aqui. Né? Vamos pedir ajuda do Brasil. E no mínimo escancarar essa pouca vergonha. Não, porque tem que mostrar também, sabe? É muito fácil na hora de pedir voto e se eleger, falar que está por cima da carne seca, que ama essa nação, que ama a sua terra, e aí depois você fica numa falta de vergonha. E na hora desses guerreiros irem, essas guerreiras, no caso das meninas, irem lá para fora disputar o campeonato, levarem o nosso nome lá para fora. São guerreiros em todos os sentidos. Ninguém quer Você dar vê valor. esse campeonato que está aparecendo lá na Fox, né, que você disse que é o brasileiro, É o né? brasileiro. Você vê o campo que elas estão jogando ali, dá eu morro. Eu estava vendo um vídeo, até foi feito por alguém que filmou, acho que com o aparelho celular mesmo, né? De um jogo que vocês fizeram, né? Meu Deus do céu, bota aí aquelas imagens para que o pessoal sinta o que é jogar, como diz outro, é pelada mesmo, né? Tá bom? Bote aí e a gente vai comentando em cima um pouco aqui, ó. Meu Deus do céu, olha lá o estádio, mano, velho. Né? É o Gama jogando aí, né? Que tá, parece que é a Aliança lá de Goiás, não é isso? Né? Esse foi Cadê grama? Não tem grama, tá tudo, parece até que é num cantão lá. Onde é que é esse estádio aí, sério? É o CT do Gama. CT do Gama. Que empresta, que ainda abre as portas para vocês jogarem, né? Isso. Porque você me disse, por exemplo, que quando teve aquele campeonato no ano passado, vocês tentaram o estádio do Gama para jogar contra uma das seleções que estava se preparando e não cederam. É verdade, nós tivemos esse obstáculo, né, que tentamos fazer o amistoso contra a seleção do Chile, no Bezerrão, né, que é a casa do Gama, e acabou que nós não conseguimos, tivemos que levar para o CT do Gama, né. Ainda bem que o CT está lá, né? E empresta, né? A gente agradece ainda, né? Meu Deus. Celso, essas imagens aí ainda são muito boas ainda. Tem campos que as meninas jogam aí que tem cupim no meio do campo, tem buraco, todo um descaso com o futebol Quando feminino não tem que ir para o sintético, né? Muitos lugares não tem nem vestiário para as meninas. Como é que você vai colocar uma menina para se trocar no relento ali? No relento, você precisa de um vestiário, toda a privacidade das meninas, né? Nada mais justo que ter um vestiário para que elas possam ter a privacidade delas. Claro, lá, mais né? do que justo. Tem um mínimo de qualidade para se praticar o esporte que ela e uma coisa ainda até que eu falo, né? A dificuldade ainda é toda grande, isso porque nós temos uma presidenta no país, né? Que faz questão de ser chamada presidenta, né? Uma mulher, mas a gente vê que, independente do futebol, a modalidade ainda as modalidades do feminino ainda tem um descaso ainda com o feminino, tanto futebol, o vôlei, mas graças a Deus o vôlei vem dando uma crescida boa no feminino, o basquete vem numa queda muito grande, depois que saiu Hortência, a Paula. Tem uma melhoradazinha agora, né? Mas assim, pelo menos andaram fazendo aí umas boas apresentações, não está lá como merece, mas estão retomando, pelo verdade, menos. mas vem sofrendo, né? Porque não tem competições para que possa crescer a modalidade também, né? Então vai se tornando mais difícil. E esses esportes? E isso tudo reflete na seleção, né? Se eu não tiver um trabalho de base aqui no Gama, em outras equipes, como que essa menina vai representar? Como é que vai representar o nosso país lá? A menina vai chegar numa seleção, ela tem que chegar pronta lá. Ela não vai chegar na mão do treinador lá, para o treinador ainda treinar ela. Não é um time de Ela peladeiro, tem que ser né? A seleção preparada brasileira, aqui embaixo. Verdade, é na base aqui. E isso falta muito no futebol feminino ainda. Esse trabalho de base, igual tem na França, Estados Unidos, um sub-4, um sub-15 feminino. Entra nesse detalhe que a Dani falou do preconceito. Às vezes a menininha, ainda pequena, ela quer jogar bola, mas o pai olha meio torto para a menina. Não, minha filha, vai brincar de boneca. Existe esse próprio preconceito dentro da família ainda. Aquele velho jargão,
expressão, né? Futebol não é pra mulher, né? Usam muito isso infelizmente, ainda. mas Usam a muito gente isso viu ainda, que infelizmente. o futebol já tá pra Mas mulher há você muito está tempo. mostrando, no assim Brasil. como o masculino também, ultimamente tem apontado, e alguns jogadores, inclusive, assumindo a sua homossexualidade, né? Nada contra, muito pelo contrário, cada um faz da vida o que Você quer, chegando e né? praticando bem E o seu caminho. profissão. Mas eu estou É verdade. mostrando, amigo, que pode ter lá como pode ter cá e pode não ter também. Né? Porque Meu Deus do céu, se você for dizer que toda menina que joga bola não é menina, eu tô no sal, como diz o outro. E também se não for, Não tem que nada a ver com Como é que é a mãezinha que você citou ali, que trabalha, é mãe de 2 filhos e vai lá treinar e não Luciana, falta no né? treino, não Aliás, tá por jogando. sinal, o Luciano é uma camisa 10 do Gama que deixa muito camisa 10 marmanjão aí no chinelo, viu? Eu digo aí Rapaz, porque quem vê eu essas acompanho. meninas jogando bola igual nós vimos aí em 2 jogos, né? Aquele primeiro, então, com aquele montão de gols, amigo, se essas meninas jogassem contra a seleção que os meninos pegaram ontem lá, é Turquia, né? Turquia. Elas encaçapavam de 10-0, amigo. Meu Deus do céu, jogam muito mais do que esses moleques que estão jogando Bem bola mais, lá. tem muitas aí que a gente olha. Marta dá de 10 pra mim, na minha opinião, joga 10 vezes mais do que Neymar, amigo. Não é mesmo? É verdade. Só como diz o outro, faltou o devido apoio para que ela aparecesse muito mais. Ela ainda foi para o exterior e apareceu lá, super respeitada, a ponta de ser Melhor do mundo. melhor do mundo. E tanto que ela está 5 vezes e está novamente Indicada. indicada, Quer né? dizer, no mínimo ainda continua jogando muita bola, né? E 12 vezes seguidas, 12 né? vezes Indicada. seguidas indicadas. Eu falei da Formiga, por exemplo, até quando se joga bola no futebol feminino? Qual a média? Olha, Porque o macho, com 30 e poucos anos, está todo mundo já abandonando, né? Tirando as raras exceções, tipo Rogério Ceni. Tipo o Zé Roberto do Grêmio. Zé também. Roberto do Grêmio também. O feminino, elas conseguem jogar ainda um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tem mais força Igual do tem que o exemplo, homem? Tem a Tati. A Tati está com 41 anos, está jogando futebol ainda, E futebol de muita nível. Tati joga bolão. Tem a Tânia Maranhão, que se encontra no Botafogo, 41 anos também, jogando futebol de alto nível também, entendeu? Formiga com quase Formiga 40 com, também, se não me engano, né? 36 para 37 anos e jogando de Com o altíssimo fôlego nível. que ela tem, Com né? certeza ainda joga alguns bons anos pela frente É ainda. verdade. Tem futebol para isso. E tem, Pela como diz o cons- outro, garra, né, amigo? verdade. Diga. Pela consciência, né, que tem que se cuidar, que representa para a nação, né? Elas têm noção do que elas representam para o futebol feminino. Então, muitas dessas, minha Tati, por exemplo, é um prazer jogar com ela, uma pessoa fantástica. A Tati teve experiência na seleção, passou pelos maiores clubes do Brasil, no tempo áureo, assim, vamos dizer, do futebol feminino. Então, quando ela sempre vem para jogar com a gente, sempre agrega muita experiência, entendeu? Porque ela é fantástica. Então, você vê ela jogando com 41 anos, você fala, pô, tô com 22, tem muito pra correr ainda. E da sua Pode posição. rodar mais 20, né? A mesma posição, né, Dani? Inclusive, né? Tem muito Exatamente, muito. Agora, vem cá, se a coisa começa mal, eu sou obrigado, eu gosto de falar de vez em quando, mas se eu não falo isso, eu não durmo depois, né? O Gama, por exemplo, amanhã é sexta, Sábado, dia sábado, 15. sábado que vem agora, vai fazer um negócio lá para comemorar os 39 anos do Gama Futebol Clube. Ainda é o Gama Futebol Clube, não. Sociedade Esportiva do Gama, né? Bota inclusive, pra gente, né, já que não botaram as meninas, mas eu vou quebrar o galho deles e de convidar o povo para ir lá assistir. Vai ser no Bezerrão, vai jogar contra... Gama e Guiné Equatorial, seleção de Guiné Equatorial. Né? Por que não botaram as meninas, pelo menos para fazer a... Como é que preliminar? A preliminar, hein? Não lembraram que vocês existem, não? Que é isso? Que é descaso ou é falta de memória mesmo? É complicado até falar, entendeu, Celso? Mas na hora que eu estava chegando aqui hoje, inclusive o doutor Miguel, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo, me ligou até falando que ia disponibilizar uns 10 ingressos para sortear entre as meninas lá, para que elas possam ir lá assistir o jogo, né? Mas eu acho que seria até uma coisa mais justa elas fazerem a preliminar, porque até Mais do mesmo que como é isso. aniversário da Sabia que equipe, você estava né? vindo na TV? Aliás, é um grande defeito, né? A lei do Wilson Lima aqui do Distrito Federal fala que todo campeonato nosso aqui nós teríamos que ter uma preliminar feminina. Isso. Nunca vi isso acontecer. Se aconteceu, não foi divulgado. Se tivesse acontecendo, eu garanto que a moçada ia chegar mais cedo no estádio, porque entre ver os machos jogando bola lá e ver as meninas, 1000 vezes ver as meninas, né? Agora, não se cumpre, quer dizer, não se faz a coisa acontecer.
Celso, um dirigente de um clube do tamanho do Gama, porque eu considero o Gama um time grande e é um time grande, aí fora a marca Gama é conhecida, é a marca mais conhecida do futebol de Brasília. Ele não pode simplesmente pegar assim, eu vou sortear uns ingressos pro aniversário do clube, para as meninas do futebol feminino. As meninas têm que ser parte da festa. Mas é lógico. Elas têm que ser parte. Que não jogue, tudo bem, não vai jogar, mas vai lá, vista o uniforme, faça parte, receba os jogadores, já que o foco deles é o masculino, receba os jogadores masculinos. Enfim, não sei, mas elas têm que ser parte da festa, não pode ser espectador da festa. Então, é essa visão que falta. Agora, pelo que eu estou vendo, quer dizer, vocês não perdem a santa oportunidade. Vocês fizeram um jogo no final do ano passado com uma das seleções. Com quem foi mesmo? A seleção do Chile. Do Chile. Eu estou vendo aqui, vocês fizeram um jogo com a seleção da Guiné também, né? Foi vocês? Não, é o masculino, né, que vai fazer. Esse aí que a gente viu aí agora, né? Agora. Quer dizer, podia estar trazendo a feminina e vocês jogando bola com as meninas lá também, ou aproveitando, né, o treinamento agora de um desses clubes aí, até da própria seleção brasileira, né? Que às vezes tem dificuldade até para treinar, não tem? Tem. Falta jogo para elas. Você estava me dizendo, por exemplo, da experiência, parece que é o Vitória da Bahia, que estava querendo fazer um jogo lá, outro cá. Inclusive está indo 3 atletas nossos por Vitória emprestado, né? Que é a nossa atacante Amanda, a nossa meia Érica e a volante a Luciana, né? Então indo. A Érica e a Amanda devem até sábado já estar viajando para Salvador. Sim. E a Luciana semana que vem porque está terminando a faculdade. Mas as 3 já estão indo emprestadas para disputar o baiano, né? Começa agora lá na Bahia. Ela já está em andamento já. Já. Elas já vão chegar nos 2 últimos jogos e a semifinal do Campeonato Baiano, né? E aí o nosso campeonato é quando? Nossa, é só o ano que vem, né? Acredito que lá para março. Por isso, entre ficar parada, quer dizer, é melhor ir para lá e... Porque aqui a gente ainda mantém o clube em atividade, né? Fazendo amistosos, treinando e tudinho, a gente mantém o trabalho o ano inteiro. Usando a garra que vocês têm, né? Porque nós não temos calendário. Fora o campeonato local, você não tem mais calendário. Agora, além desses 5 times, será que tem pelo menos outros times pretensos com possibilidade de chegar a um campeonato aqui de Brasília? Há times das outras cidades? Tem muitas equipes, Celso, mas falta isso, ter o apoio, ter a estrutura para poder entrar também. Por entrar não adianta, aquele jogo que nós mostramos, por exemplo, é contra o Aliança aqui de Goiás. Isso, Goiás tem um bom futebol feminino? Não, lá ainda esse ano só foram 3 equipes lá. Porque se tem uma coisa que Goiás sabe fazer é futebol, né? Porque inclusive eu fui até treinador do Goiânia lá o ano passado, né? Eu fui treinador do Goiânia, lá também só são 3 equipes. É um triangular o campeonato local. Puxa vida, hein? E com nomes expressivos. Não, porque né? o futebol goiano é um futebol visto no país, né? Ela também lá tem um pouquinho de dificuldade pela logística, né? Equipes do interior mais distantes. Mas enfim, são cidades que têm empresas, gente, empresas fortes no país. Cada município daquele, assim como fazem em São Paulo, as prefeituras podiam estar bancando. Então, mas aí falta essas prefeituras abraçarem, porque às vezes faltam pessoas sérias também estar por trás de um projeto. E aí a prefeitura que vai com a chegada da Secretaria de Esportes em Brasília, porque antes ela vivia enrustida, né? Mas eu vi, por exemplo, nos últimos anos, a verdade seja dita, o menino que se elegeu agora para deputado distrital e foi bem votado, ele não teve voto somente dentro da igreja que ele representa, que é a Universal, ele teve muito voto na área desportiva exatamente pela atuação dele. Ele nos surpreendeu. Ele trabalhou bastante, o Júlio. A secretaria tem olhado com bons olhos o futebol feminino ou está faltando também essa pitadinha para poder adocicar eles lá? Eu acho que ainda falta uma pitadinha mais, assim, somente ao futebol feminino, entendeu? Nós participamos ano passado do projeto lá da secretaria, né, com o Compete Brasília. Inclusive nós fomos para Minas Gerais, onde nós sagramos campeões lá, né? Se não fosse eles, nós não teríamos eles, né? A gente até agradeceu o apoio. E a gente espera gestão do Júlio, não foi? Gestão do Júlio, e a gente espera até eles poderem estar dando mais espaço para mais viagens, mais competições, porque inclusive, assim, eu vou falar ao lado do Gama, o Gama recebe convite direto para competições em outros estados. Né? Pelo nome que tem também, inclusive, pelo nome que vem, né? Eu ganhei da Dani, assim, o que é? 62º Jogos Universitários Brasileiros. Você esteve lá? Isso, eu estive lá realizando a cobertura do JUBs. Foi lá em Aracaju, foi um evento fantástico. Sei. Modalidades individuais vou virar. Modalidades individuais e coletivas, né? E lá eu tive a oportunidade de conversar com a craque Vanessa, melhor do mundo 3 vezes de futsal.
Né? Aí eu trouxe esse presente aí. Espero que Pra mim, goste. né? E acertou o Isso. tamanho. Aqui tem largura e só falta um pouquinho de altura, né? Mas aí a gente faz a barra embaixo. Agora esse aqui é do Glorioso, né? Do Verdão, né? Tá bonito, tá mais bonita do que a original lá, viu, Manuel? É, ó, olha aqui, ó. Né? Essa é a que vocês usam no futebol Isso, feminino? exatamente. Camisa número 2, lindona, né? hein? Camisa número 2. Ó, tô vendo aqui é o blog, Bem lembrados. né? Blogama Net. Essa aí, né? essa aí Eu vou virar aqui, ó. O Mostra Célio tá aqui. lembrando aqui, Celso? Ah. Essa aí é o uniforme número 2, tá? Né? Ah, é o Um 2, é o verde mesmo, com as É, listas assim. o velho tradicional Verdão mesmo. É, mas não é o verdão, o delas tem uma lista, né? tem Célio? uma lista. Ah, tem uma lista de É, companhia. na vertical. Vertical. Né? Tá certo, eu tô vendo aqui Braslica. Inclusive nós estamos até tentando Quem também mais que tá ajudando vocês fazer aqui? o terceiro O uniforme, Blogama, que né? seria um rosa, né? Uhum. Principalmente pro Dia da Mulher ali em março. Bacana. Comemoração. Rapaz, tá faltando uma pitadinha, né? Primeiro fazer cumprir a lei. Se a lei existe, tem que ser cumprida. Eu amanhã vou receber 1 ou 2 parlamentares aqui do Distrito Federal. Tá previsto a chegada aqui. E eu vou cobrar isso deles, né? Para que se faça um movimento. Poxa vida, nós temos que fazer isso acontecer. Porque- Se é lei, Inclusive, Celso, uma coisa que foi comentada aqui é sobre a federação, esse negócio de profissionalismo do futebol feminino. Uma coisa que esbarra é justamente isso. Tem uma lei de 1945 que proíbe as mulheres de serem jogadoras profissionais. E só em isso 1979... já tem que reverter isso só em também. 1979 que as meninas puderam voltar a jogar futebol, mas desde que não fossem profissionais, né? Olha Quer dizer, só, dificulta mesmo, uma né? coisa arcaica, né? Que só os próprios políticos que podem... Não, com um pouco de Olha, se a gente não força tiver, de o que vontade nós mais deles. temos hoje dentro do Congresso Nacional, e agora temos até um senador, né? É jogador de futebol, amigo. Romário está lá hoje, Que faz um bom trabalho. por eleito sinal. esplendorosamente no Rio de Janeiro para senador da República. Nós temos vários jogadores, ex-jogadores de futebol, como deputados federais, ou inclusive alguns reeleitos agora. Inclusive Nós Danley, vamos começar a Danley é um cobrar deles, isso, começar a Danley do fazer Grêmio. esses caras aqui, começar a cobrar, ué. Porque Né? o Célio citou essa lei de 45 aí. É uma coisa tão fácil. Eles fazem uma emenda lá entre eles, enfim. É uma coisa que eles podem reverter numa votação. É uma coisa muito simples. Claro. Então, mas falta um pouco de força de vontade deles, mas não querem. Só Infelizmente, falta- eles não pensam só falta um num bem abraçar, comum né? do futebol feminino. Eles não pensam. Que melhoraria até para eles. Para né? eles, inclusive. Porque com certeza ele levaria um público até diferente para Sem assistir as dúvida. duas partidas. Sem dúvida. Sem dúvida. Se eu tivesse que dar uma tacada hoje, a gente está assim, praticamente encerrando, sério. O que é que precisa realmente para despertar? Nós temos uma verdadeira paixão pelo futebol. Quando você diz que está jogando um jogo de futebol feminino, você percebe, você estava me dizendo que consegue botar não sei quantas mil pessoas num jogo que não merece, inclusive por nossa parte de imprensa, a devida divulgação. Sem divulgação nenhuma, botaram 16 mil pessoas naquele último jogo do final do ano passado, de seleções que nós vamos ter a partir do dia 10 aqui. Do dia não é 10. isso? 10 ao 22 Né? de dezembro. Se divulgarem, a gente botava 50 mil. Se o governo for inteligente, enchia o estádio. Porque bastava fazer aquela jogada de R$1 no ingresso, é melhor eu ter 70 mil na mão do que não ter absolutamente nada com o estádio vazio. Qual é a tacada principal, sério? Porque a dificuldade é grande no futebol feminino, né? Desde a mentalidade lá da atleta, todo esse preconceito que existe ainda dentro da própria família também, sobre jogar futebol. Nós temos que primeiro quebrar esse negócio de preconceito. Meninas jogam futebol e jogam de alto nível também. Verdade. Né? Nós temos que começar por aí e vem passando, com o degrau. As meninas também terem mais responsabilidades, Certo. não levar o futebol como uma brincadeira, uma coisa profissional. E os nossos políticos também vê o futebol feminino com outros olhos, né? Verdade. Eu acredito que vai ser uma coisa Dani, o que puxando a está outra. faltando, Dani? Para a coisa pegar para valer mesmo. Está faltando uma gestão que privilegie o nosso esporte, futebol feminino. A gente, como o professor citou, o preconceito é recorrente, né? Principalmente, às vezes, por parte dos próprios clubes, que às vezes todos, já pensou, se todos os clubes, grandes clubes, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, tivessem departamento de futebol feminino, olha que lindo seria o Meu brasileiro. Deus, seria Olha que maravilhoso. lindo. Não E seria... olha a qualidade que nós teríamos, né? Exatamente, fazer preliminar dos jogos masculinos, ter uma maior participação do público, uma maior Verdade. divulgação, É verdade. com certeza
a gente Eu conseguiria. estava olhando, ó, sem ter o devido apoiamento, a seleção feminina brasileira, ela está em 6º no ranking mundial. Né? Vem Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Suécia, Brasil. Depois é que vem Inglaterra, Canadá, Noruega e Austrália. E olha que nós estamos na frente de gente forte. Né? E cá para nós, sem o devido apoio, nós estamos no mesmo lugar que a seleção dos machos está também. 6º lugar no ranking mundial. Exatamente. Não está lá tão bem das pernas, não, tendo tudo que tem, inclusive dinheiro para jogar pelo ralo. Pelo ralo. E sem o apoio que eles têm, né? Meu Deus do céu. Vamos brigar. Conte conosco aqui, certo? Nosso apoio, pode ter certeza que a gente vai chegar junto com vocês. Sucesso. Muito obrigada, né? Celso, Você pelo ainda convite, tem pela oportunidade. mais 20 anos que você falou, né? E pela frente para vantagem jogar. mais, né? Tá bem, me disseram, o menino que trabalha, disse que entende de futebol. Não, a mulher para mais cedo. Tô vendo, né? Sério. 40, tá jogando bola doidado lá ainda. Meu Deus do céu. Obrigado, Célio. Bom te rever. Obrigado pelo espaço, Celso. Espero poder estar voltando em outras vezes bem. aqui. E só fazer um merchandise aqui rapidinho. Faça agora. Agradecendo principalmente o Edmilson Gama, que ele que abraçou o futebol feminino da Sociedade Esportiva Gama. Né? Hoje, se não fosse ele, eu acho que seria difícil até o Gama feminino disputar alguma coisa. Edmilson, obrigado aí de coração mesmo. No Edmilson? Ó, se o futebol já tivesse acontecendo para rachar mesmo, tá aí eleito, amigo. Então vamos brigar para que as meninas... E ó, não tem voto mais fiel do que o das mulheradas, viu? Essa é a grande verdade. Obrigado, Sérgio. Alain, obrigado por ter vindo, viu, querido? Eu que agradeço mais uma vez. Né? Vamos ver se a gente continua falando de mulheres aqui, né, no esporte. Né? Você está me devendo a vinda da Leila, parece que da Paula Pequena aqui. Mas elas vêm, já está conversado, elas vêm em breve. Tá bom, tá bem. Obrigado, sucesso, muito sucesso, obrigada. Sucesso. Grande abraço. Hoje